iniciar a palestra hoje com o professor Tales, para sempre a ciência do amor duradouro. A gente conta com a presença de todos e agradece por vocês estão de parabéns por estar nesse dia aqui. Deve chegando algumas outras pessoas, mas dela já vai entrando para a gente respeitar a oral. Tá bom? Então, uma boa palestra. O professor já retorna do salão. Tá? Então, boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Thales, eu sou psicólogo, fiz uma formação em coaching também, mas dou aula aqui no Instituto de Parapsicologia na parte de transtornos mentais, dou aula de psicopatologia. Né? Mas o psicólogo não estuda só doença mental, o psicólogo também estuda saúde, né? Estuda, né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar, eu já cheguei a pesquisar sobre isso também, e, enfim, que é sobre o amor. Exatamente um ano atrás, tá? Nesse mesmo lugar aqui, aliás, um ano menos um dia, porque seria amanhã, se fosse. Né? Eu estava fazendo uma palestra sobre psicologia do amor, mas mais geral, né? Como a gente seleciona as pessoas, o que os homens gostam nas mulheres, o que as mulheres gostam dos homens, como que o amor funciona, né? Dentro de uma perspectiva que a gente chama de baseada em evidência, né? Que é apresentando a investigação empírica daquilo ali, que sustenta aquilo ali. Mas essa de hoje eu quis fazer uma coisa mais prática, tá? Até por causa também dos dias dos namorados, que teve alguns dias atrás, e divulgar um pouquinho como é que funciona, né? Como é que o amor pode ser sustentado durante muito tempo. Né? Porque que, apesar de parecer ser muito raro, né? Existem pessoas que levam o amor para a vida inteira e estão muito bem, certo? Então, é um pouco disso que eu vou comentar aqui hoje. É claro que tem muito mais coisa para falar do que eu vou conseguir falar aqui, certo? Mas qualquer coisa, se tiver alguma pergunta no final. Outra coisa, vocês têm um cartão, ali embaixo do cartão tem um endereço do meu blog, tá? Por quê? Porque todas essas palestras que eu faço, eu filmo e coloco num canal do YouTube que eu tenho. E daí vai estar disponível lá para quem puder assistir. Muito provavelmente logo amanhã já vai estar no ar. Então quem quiser assistir pode recorrer lá. Através desse blog vocês acham lá o link para o meu canal. Certo? Então assim, né? Como é que o amor... será que o tempo ele mata o amor romântico? Né? Muitas pessoas pensam ou são levadas a pensar que sim. Certo? Aquele amor que ele vai esfriando com o tempo. Bom, eu pretendo convencer vocês, né, nesses minutos próximos aí, de que isso não é verdade para muita gente. Tá? E que é possível sim você manter um relacionamento a longo prazo. Qual a diferença? Por que essa palestra chamou a ciência do amor duradouro? Qual a diferença de eu vir aqui falar sobre as investigações científicas? Eu vou mostrar sempre o artigo que ele foi publicado, né? Porque daí isso dá uma identidade para aquilo ali, isso confere até uma credibilidade para a informação. Mas qual a diferença de eu falar sobre a ciência do amor e de eu vir aqui falar sobre as minhas dicas para o relacionamento? Porque dicas pelas dicas, cada um pode desenvolver a própria, mas não necessariamente vai servir para todo mundo. Quando a gente fala de uma investigação científica, são pesquisas que pegaram uma população muito grande de pessoas, analisaram de uma forma bem sistemática, estatística, e geraram um resultado que é mais fácil de ser aplicado à grande maioria das pessoas. Então, tem uma maior possibilidade de dar certo seguindo algum tipo de orientação baseada em evidência, baseada em ciência. Tá? Antes de começar a falar sobre o amor duradouro e tal, eu vou explicar um pouquinho como é que o amor funciona. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o amor não é uma coisa só. O amor é um processo. Ele tem principalmente 3 fases. Isso aqui são as investigações, algumas das investigações que analisaram isso aí. Mas eu vou agora explicar quais são as fases do amor. Tá? A primeira fase do amor, a gente chama de um amor de luxúria, que é aquele amor mais físico, mais exige um contato maior com a pessoa, mais passional, que é aquilo que no popular a gente considera paixão. Certo? Esse tipo de amor ele dura aproximadamente 7 meses. De um relacionamento, os 7 meses iniciais. Tá? A função dele é o acasalamento, é você se sentir muito atraído sexualmente pela outra pessoa,
Isso aqui vale tanto, independente de orientação sexual, isso aqui vai valer pela pessoa pela qual você sente atração, certo? Então, você vai sentir atraído por aquela pessoa e querer fazer sexo com aquela pessoa, certo? Tem alguns hormônios que vão participar disso ali, que é primeiro que é o cortisol, que é um hormônio do estresse, que é preciso que você esteja estressado para primeiro se aproximar do indivíduo, e depois tem a testosterona que faz esse desejo sexual, certo? Tanto em homem quanto em uma mulher, apesar de que o homem é um pouco maior. E a característica principal dessa primeira fase do amor, é o elevado interesse sexual pelo indivíduo. Então nesses primeiros meses é natural que as pessoas, os pares que se formam, tenham um elevado interesse sexual, certo? Mas o amor não para ali. Então ele evolui para uma segunda fase. Essa aqui é a fase que as pessoas mais gostam, certo? É aqui que traça os filmes de romance, vão tratar isso ali, né? Até pelo próprio nome já é bem sugestivo, né? É o amor romântico, certo? O que é o amor romântico? O amor romântico é aquele que você continua com aquele interesse sexual pela pessoa, mas passa a ser uma relação com uma afinidade, um vínculo maior entre os indivíduos, certo? Ele vai durar de 7 a 18 meses, que é 1 ano e meio mais ou menos, certo? Porque o que acontece? Qual é a função desse estágio do amor? Então, na primeira parte lá, você tinha que fazer sexo com o indivíduo. Agora você tem que avaliar se aquela pessoa presta ou se ela não presta, certo? Então a função dessa fase do amor é que você aprenda sobre a outra pessoa. E o que vai acontecer com o indivíduo para ele aprender sobre a outra pessoa? Bom, uma característica para saber se você está nessa fase ou não está nessa fase é o pensamento obsessivo naquele indivíduo, certo? Você pensa o tempo inteiro naquela pessoa. Não assim, pensando na pessoa, mas assim, qualquer coisa que aconteceu, qualquer folha que caiu no chão, qualquer piada que alguém contou, aquilo já remete àquela pessoa, e você passa a sua vida, o seu dia inteiro sempre voltando, sempre associando qualquer evento com aquele indivíduo, certo? Essa é a característica principal disso. Por que isso acontece? Justamente porque se você está pensando o tempo inteiro sobre a pessoa, você consegue aprender sobre aquela pessoa, certo? E daí você consegue ver se aquela pessoa vale a pena para você levar adiante o relacionamento ou não, ou acaba ali. A grande parte dos relacionamentos acaba nessa fase. Então, apesar das pessoas gostarem muito, mas é uma fase muito perigosa, porque justamente é a fase da avaliação e nem todo mundo recebe uma boa avaliação, né? E daí a fase acaba. Aí passa para a terceira fase do amor. Essa aqui é a fase que vai de 18 meses até em diante, certo? Qual é essa fase? A gente chama de amor de ligação. Esse aqui é o amor que geralmente as pessoas elas gostam, mas elas não gostam muito. Por quê? Porque ele é aquele amor que fica mais calmo, né? Ele fica mais não tem aquele fogo dos primeiros lá, né? E isso faz com que as pessoas associem isso aqui muito com uma coisa negativa. Mas não, né? O que eu vou mostrar na sequência é que quando a pessoa de fato passa de uma fase para outra, ela sai de um período e entra no outro, sai daquele período e entra no outro, muito provavelmente essa relação não vai adiante, tá? A base para você manter a relação é você sobrepor a fase. Você passa de luxúria para o romântico, mantendo a luxúria. Você passa do romântico para o de ligação, mantendo o romance, entendeu? Então, daqui a pouco a gente já vai ver isso aí, né? Então, aquela pessoa que realmente passa de uma fase para outra, ela vai cair no efeito negativo. Esse aqui é a rotina do casal. A gente já vai ver depois por que a rotina ela é tóxica para o relacionamento. Oi, boa noite. Por que a rotina é tóxica para o relacionamento? Certo? Dos hormônios que vão estar relacionados com essa fase aqui, né, é chamado ocitocina. Por que eu estou falando isso aqui? Porque daqui a pouco eu já vou voltar, porque ela é a principal substância relacionada com o amor entre as pessoas. Ela é que faz o vínculo entre as pessoas. Não só entre o casal, né, romântico, mas entre a amizade, entre o amor de mãe por filho. Tudo que existe ligação só é possível porque determinada pessoa despertou em você uma determinada quantidade de ocitocina que vai fazer o vínculo entre as duas pessoas, certo?
E tem algumas formas de você potencializar, de você aumentar esses seus níveis de ocitocina na relação. Por isso que eu estou comentando isso aqui, porque eu já vou chegar nisso no final. Certo? Então, assim, essa aqui foi uma outra pesquisa que ela verificou, né, o que as pessoas que estavam vivendo durante muito tempo e continuavam apaixonadas, o que elas avaliavam como prioridade para elas. Certo? E o que a gente percebe, aí a avaliação era de até 4, né? Você tinha que marcar, por exemplo, compaixão, amizade, alegria, contentamento, orgulho, amor, paixão e desejo sexual. Aí você recebia um questionário desse aí, você tinha que marcar numa escala de 0 a 4. Né? 0 é que isso aqui não tem nada a ver, não é importante, e 4 é que é extremamente importante. Aí gerou esse gráfico aqui, certo? O que a gente percebe nesse gráfico aqui foi que as questões mais pontuadas, que mais apontadas por essa população, que foi muito grande, foram mais de 20 mil pessoas investigadas, foi a paixão, o amor e a alegria. Foram as que tiveram 4, a média absoluta. Todo mundo marcou essas 3 coisas como sendo extremamente fundamentais para um relacionamento virar de longo prazo. Certo? Aí essa aqui foi uma outra pesquisa que saiu da parte de questionário e foi ver como é que o cérebro funcionava das pessoas. Como é que as pessoas funcionavam, as pessoas que estavam em relacionamento muito longo, de mais de 40 anos, como é que o cérebro delas processava a imagem das pessoas que elas amavam. Então eles entravam na máquina de ressonância magnética, aquele tubo que tem, que daí registra como é que o cérebro está funcionando naquele momento, e era apresentado para o indivíduo a foto de o filho, o vizinho, desconhecido, e a pessoa por quem ela estava apaixonada até hoje. E daí via como é que o cérebro dela respondia àquela pessoa. Aí eles conseguiram identificar como é que é o cérebro apaixonado na idade, na pessoa com um relacionamento mais longo. O que eles viram é que tem uma atividade em algumas regiões muito importantes. A primeira é a área tegmentar ventral. Tá, não precisa marcar o que é a área tegmentar ventral, mas assim, o que essa área faz? Essa área é responsável pela motivação, pelo vício. Quando a pessoa é viciada em alguma coisa, alguma droga, alguma coisa, ela é viciada porque a droga ela age nessa região do cérebro. Ele é conhecido, por isso que ele é conhecido como circuito de recompensa. É aquela região que fica contente, que faz você ficar contente quando você acerta alguma coisa. Quando você faz alguma coisa e dá certo. Aí você motiva e dá vontade de você voltar e repetir aquele comportamento. Então ele está ligado com a motivação e recompensa. O outro é o córtex órbito frontal. O que o órbito frontal vai fazer? Ele vai fazer a regulação do comportamento, das emoções. Então tem uma outra estrutura na gente, na amígdala cerebral, que ela vai produzir a nossa vontade de, principalmente as emoções mais primitivas, assim, raiva, nojo, alegria, tá? Então, por exemplo, assim, você está com raiva daquela pessoa, aí você a amígdala manda a informação para você sentir aquela raiva e expressar aquela raiva. Quem vai bloquear para saber assim, não, agora não é o momento mais adequado para você expressar essa raiva, né? Fazer esse raciocínio das consequências, é o órbito frontal. Então ele também está mais ativo quando você vê a pessoa amada, porque existe uma motivação para você controlar as suas emoções. Certo? A outra região, que é o giro frontal inferior, que está relacionado com empatia, que é essa nossa capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Né? Então, nos relacionamentos de longo prazo, existe esse fortalecimento desse circuito. Então, a pessoa começa a sentir exatamente o que a outra pessoa está sentindo. Consequentemente, aquela outra pessoa é previsível. Você pegar um casal que está muito tempo junto, você vai ver que, geralmente, se eles vivem bem, tá? Você vai ver que a mulher consegue identificar exatamente o que o marido faria naquela situação. E que o marido consegue identificar exatamente o que a mulher faria naquela situação. Se eles não conseguem fazer isso, algum problema já tem na relação. Tá? E outra região aqui que é o controle do estresse. Então, agora eu quero mostrar para vocês, chegar na prática propriamente dita. Então, como é que você mantém a motivação no relacionamento? Como é que você cria empatia no relacionamento? Como é que você controla as suas emoções? E como é que você maneja o estresse? Certo? Eu quero começar com um filme que é Abaixo o Amor. Ele já é um filme mais antigo, de 2003. E não sei se vocês assistiram esse filme, mas qual é a história? É uma comédia romântica que essa personagem ali, que é da Luz,
É uma personagem... eu acho melhor. Isso. Então, ela é uma personagem que ela escreve, dos anos 60, ela escreve um best-seller, escreve um livro muito famoso, falando que as mulheres não precisavam de amor para a vida delas. Tá? Era só comer chocolate. Que o chocolate teria a mesma função do relacionamento, então por isso que elas não precisavam de se relacionar com ninguém. Certo? Assim, ela estava certa, errada em alguns pontos, mas de uma certa forma ela estava certa. E eu vou explicar por quê. Tá? Essa aqui, tá, foi a primeira pesquisa que analisou como é que a pessoa... Por que a gente tem vontade de comer chocolate e por que a gente chega um momento que ele para de comer chocolate? Não aguenta mais comer chocolate. Certo? O que eles faziam? O que eles fizeram? Eles faziam assim. Eles davam para a pessoa uma barrinha, a pessoa comia aquela barrinha, depois ela preenchia assim. Eu quero comer outra, não aguento mais comer nenhuma, e daí ia ter a gradação. Né? Aí depois que elas faziam, eles iam para a ressonância magnética. Aí via o chocolate e via como é que o cérebro respondia o chocolate. Saía dali, quer comer mais uma? Então mais uma. Preenche de novo, vai para a ressonância magnética de novo. Preenche de novo, e daí assim. A pessoa só parava quando a pessoa preenchia ali, não aguento mais comer chocolate. Já deu chocolate por hoje. Tá? E o que eles verificaram que acontecia no cérebro das pessoas quando elas já estavam saturadas de comer chocolate. Tá? Ativava uma região chamada córtex retroesplenial. Isso foi importante porque isso aqui descobriu que o ser humano ele se motiva tanto pelo prazer quanto pela dor. Às vezes a dor e a falta de vontade de comer alguma coisa nos motiva a evitar aquela coisa. E o prazer nos motiva a buscar aquilo ali. Então ele foi o primeiro que descobriu esses dois sistemas. Mas o que acontece? Esse córtex pineal então é responsável por fazer a gente chegar numa saciação. Não aguento mais comer chocolate. Certo? O que isso tem a ver com amor? Isso tem a ver com o seguinte. Tá? No ano passado saíram investigações identificando também como é que o cérebro das pessoas com muito tempo de relacionamento processava as pessoas, né? Identificava a pessoa. E o que eles viram foi que eles tinham tanto aquela área de prazer, quando eles viviam bem no relacionamento, eles tinham a área do prazer, quando eles viviam mal, o que acontecia? Estava lá o córtex retroesplenial ativado. Ou seja, a mesma base que fazia você evitar o chocolate, te faz também evitar a pessoa que você deveria amar e não ama mais. Está há muito tempo vivendo uma situação de conveniência por alguma razão. Certo? E como é que você evita que esse córtex esplenial fique ativo? Tá? Como é que você faz com que ele não se ative, ele nunca tenha saciedade? É só você mudar a forma de você se relacionar com a pessoa, né? É chamado de evitar a rotina. O que é isso? Se você sempre induz a pessoa no relacionamento a buscar novidade, né? A fazer uma viagem para algum lugar, a ir num outro lugar almoçar, a fazer uma coisa diferente no seu cotidiano, tá? Isso faz com que você tenha menos probabilidade de manter, de ativar aquele córtex retroesplenial, porque você não vai nunca saciar. Você está sempre mudando a situação, você não chega num ponto de saciedade. Certo? Agora, aí a pergunta, né? Fazer isso, ficar mudando o tempo inteiro de uma coisa para outra, dá trabalho. Né? E pelo fato de dar trabalho, tantos relacionamentos acabam acabando. Certo? Então, no final a gente vai ver, o amor, apesar de ter não ser uma visão muito romântica da coisa, mas o amor ele é um negócio. Tá? Ele tem que ser constantemente administrado. A partir do momento que a pessoa não está mais administrando aquela relação dela, não está buscando novidade, não está buscando se aperfeiçoar em alguma coisa, vai ter uma consequência. Certo? Então a forma para você, a rotina é extremamente tóxica para o relacionamento. Aí tem um detalhe, tá? Algumas pessoas vão falar, então eu vou mandar todos os dias flores para aquela pessoa. Ela vai trabalhar, eu mando flor, vai trabalhar, eu mando flor de novo. Na primeira vez que a pessoa vai receber uma flor, ela pode ficar contente, né? Tal. Na segunda vez que ela receber a flor, também vai ficar contente. Na terceira vez, aquilo já virou uma rotina, você dar flor para aquela pessoa. Né? Então tem que cuidar para esse fato de você sempre buscar uma atualização, uma coisa, não acabar se tornando uma rotina também. Certo? Então,
Esse cuidado precisa acontecer. Uma outra coisa, que é um assunto até um pouco polêmico para falar de relacionamentos, esse aqui é o filme Love Story, é um filme que foi muito famoso nos anos 70, né? E alguém assistiu esse filme? Vocês lembram qual era a frase principal do filme? Que eles se repetiram? Virou o lema do filme? Não. Então, a frase era: amar é nunca ter que pedir perdão. Era a frase que a personagem do filme sempre falava, né, e virou como se fosse a moral do filme. Quando a gente fala de amar é nunca ter que pedir perdão, as pessoas geralmente associam que não precisa então pedir perdão porque é um perdão imediato no relacionamento. Tá? Mas o que eu quero apresentar aqui é uma coisa um pouco diferente. Não chega a ser bem assim, tá? Amar é nunca ter que pedir perdão, porque ao contrário do que parece, o perdão não é sempre uma coisa boa no relacionamento, tá? Principalmente para as mulheres. O que eles já descobriram, certo? O que acontece quando a pessoa pede perdão, quando a pessoa concede perdão para alguém? Ela livra a outra pessoa da culpa ou do remorso por aquela situação. Eu fui perdoado, certo? O que eles já verificaram é que o perdão ele serve para o relacionamento, mas em uma pequena medida. Você precisa perdoar determinadas coisas que acontecem, mas quando o perdão passa a ser uma constante, quando as pessoas fazem uma besteira e a outra perdoa, faz uma besteira e a outra perdoa, faz uma besteira e a outra perdoa, aquela pessoa que geralmente faz a besteira, ela aprende que ela não vai sofrer tanto por aquilo ali, porque ela já sabe que ela vai ser perdoada. Se ela já sabe que ela vai ser perdoada, ela não tem tanto medo de cometer nada errado. Então ela insiste no erro repetidas vezes. Isso acontece principalmente com mulheres. Também as mulheres que estão num relacionamento mais até violento, elas têm essa motivação para perdoar, e a pessoa vai lá e agride de novo. Perdoa e agride de novo, perdoa e agride de novo, certo? Então o perdão, ele tem que ser, a pessoa é muito bom a pessoa perdoar e tal, mas se a pessoa começa a perdoar de uma forma descabida, desmedida, né, ele acaba virando tóxico para o relacionamento. Então o perdão ele tem um lado negro, né, e que quando a pessoa é perdoada constantemente, ela fica até mais motivada a continuar com aquele comportamento. Ela não tem a motivação para mudar, certo? Porque ela não sofreu com aquela situação, com aquela consequência, certo? Então, de uma certa forma, né, amar é pedir perdão, mas não sempre, certo? Agora eu quero falar um pouquinho sobre as expressões das emoções, sobre as emoções, sobre o controle das emoções. Esse aqui é um quadro, né, bastante famoso com todas as... Aqui está 6 expressões universais, mas são 7. Aqui não tem o desprezo. Mas vou perguntar para vocês aqui, qual dessas 6 aqui é a expressão de nojo? Não é a primeira lá? Está na direita lá. Primeira direita, né? Isso. Está na mulher ali, né? Tem cara ali. Então, o que eles falaram? Eles já conseguiram verificar, né, a importância dessa modulação das expressões, das emoções do relacionamento e o impacto que isso tem, principalmente para o nojo, certo? Tentem imaginar agora um pouco, né, uma situação muito nojenta, uma coisa asquerosa que precisa... Tentem imaginar, né? E percebem a expressão que vocês vão fazer. Tá? Tenta se dar conta dessa expressão que vocês vão fazer. Tá? É algo muito parecido com isso aqui. Tá? Essa é a expressão universal. Por que é universal? Porque em qualquer lugar do planeta as pessoas expressam nojo dessa forma. Tá? A característica principal é esse enrugamento do nariz e esses sulcos que se formam aqui. Quando você fica com nojo, você faz a expressão assim, certo? O que eles já verificaram, né? Eles verificaram que é possível predizer se um casal vai se separar ou vai continuar no relacionamento só analisando as expressões que eles fazem em 3 minutos de discussão. Tá?
Então, como é que funcionava? Os casais eles iam para o laboratório, eles eram induzidos a discutir sobre algum tema sério na vida deles. Enquanto isso, eles estavam monitorados por muita câmera, bastante desenvolvida e tal, para pegar exatamente essas microexpressões, essas expressões das emoções. E o que eles verificaram foi que aqueles casais, e depois eles eram acompanhados durante os próximos 40 meses, para saber o que acontecia e o que não acontecia. Né? Eles verificaram que aqueles casais que nos primeiros 3 minutos de discussão apresentavam muita frequência expressões negativas, principalmente do nojo, tá? Eles se divorciavam em menos de 6 meses depois do experimento. Tá? Então, logo no começo do relacionamento, você já começa a perceber quem que vai adiante, tá? Com uma certa, claro que vai ter o desvio padrão, vai ter aquelas pessoas que vão continuar, mas na média você já começa a perceber, com uma pequena fração de tempo, aquele relacionamento que vai adiante e aquele relacionamento que não vai adiante. Por quê? Porque o nojo, ele é mais do que o desprezo, né? O desprezo é quando você desconsidera alguma coisa que aquela pessoa fez. Tá? Aquela pessoa fez alguma coisa errada para você e você age com desprezo com ela. Mas o nojo, que é uma expressão parecida, ela é para evitar contaminação. Ou evitar entrar em contato com alguma coisa que você pensa que seja um possível contaminante. Então, se você está expressando nojo com relação a uma pessoa que você diz estar amando, tá? Muito provavelmente alguma coisa está muito errada naquela relação. Certo? Porque essa não é uma expressão compatível com o amor. Certo? Então, assim, a gente consegue ter uma consciência emocional, a gente consegue verificar se a gente está sentindo aquilo ali, consegue talvez até bloquear, talvez até expressar uma outra coisa, né? Então, esse policiamento, né, para você não agir em função do nojo e se perceber que está sentindo nojo pela pessoa, buscar fazer alguma coisa, buscar conversar, buscar mudar alguma coisa, certo? Isso é muito importante, por quê? Porque o nojo ele é uma expressão potencialmente muito negativa com o relacionamento. Tá? E todas elas, ela é a que mais corrompe a relação. E o sexo? Né? Então eu vou comentar também um pouquinho, que as pessoas associam também satisfação no relacionamento com o sexo, mas elas associam de uma forma um pouco diferente. Vamos ver o que acontece. Assim, os relacionamentos de longo prazo, eles também são caracterizados por aquele indivíduo que tem um interesse sexual pela outra pessoa. Tem uma vontade de fazer sexo com uma certa frequência com a outra pessoa. Quando isso existe, tá, por parte de um dos indivíduos, quer dizer que aquela pessoa ela está sim se mantendo, é aquilo que eu falei, ela conseguiu sobrepor as fases. Ela foi para o romance, ela foi para a ligação, mantendo aquele desejo sexual ainda bem ativo, certo? Mas o principal, isso aqui é o mais antigo, mas o principal que a gente sabe hoje é que não interessa só uma pessoa, porque os relacionamentos são feitos com duas. Então, na verdade, o importante para você levar adiante um relacionamento é que as duas pessoas tenham uma combinação. Elas combinem no desejo sexual delas. Tem pessoas que naturalmente não gostam muito de relação sexual. Tem pessoas que gostam bastante. Quando essas pessoas que são... isso a gente chama de uma incongruência. São coisas diferentes. Quando essas pessoas se unem, a chance de dar certo e levar adiante vai ser muito pequena. Por quê? Porque as pessoas têm interesses diferentes naquilo ali. A forma do relacionamento perdurar é quando você consegue se relacionar com alguém que tem um interesse muito semelhante com o seu. Se você gosta muito, então tem que procurar alguém que também gosta muito. Se você gosta pouco, procurar alguém que também goste pouco. Tá? Então quando você começa a combinar com a outra pessoa, nesse interesse pelo sexo, isso acaba sendo muito mais importante do que simplesmente ficar pensando em sexo. Ok? E isso também acontece pelo seguinte: a relação sexual muitas vezes é utilizada para aliviar a tensão do cotidiano. Naqueles casais que eles passaram por alguma situação de estresse, eles fazem mais sexo do que quando estão tranquilos, certo? Só que só funciona essa estratégia, a pessoa só dá certo, isso só realmente alivia o estresse dela fazendo sexo com uma pessoa
por quem ela está realmente apaixonada. Se ela não tem um vínculo afetivo com aquela pessoa, se o amor não está direito, não está funcionando direito, essa função de alívio do estresse com o sexo não funciona. A pessoa faz sexo, continua estressada, continua estressada, continua estressada. Tá? E aqui, para finalizar, é a principal característica, né, dentre todas elas, que é a empatia. Eu coloquei essa imagem aqui, né, porque eu quero tentando entender como é que é a mulher grávida. Né? Então, essa empatia, né, essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que aquela outra pessoa está sentindo. Aí eu vou voltar naquilo que eu falei da ocitocina. Né? Ela não começa a ativar logo, só na terceira fase, lá na fase de ligação. Ela já começa a fazer o efeito desde o começo do relacionamento. Naqueles casais que já começaram a ativar a ocitocina e tal, desde o começo do relacionamento, esses vão ser casais mais companheiros, mais altruístas entre eles, do que aqueles que não vão ser. Então, já consegue também um laboratório para ele dizer também. Você vai no laboratório, você mede o seu nível de ocitocina, aí depois de um tempo, você volta para o laboratório e responde assim, como é que está a relação? Aquela pessoa que tinha um nível de ocitocina reduzido, não durou aquele tempo de relação. Ou se durou, a relação está muito ruim. Aquelas pessoas que tinham um nível mais elevado, desde o começo da relação, acabou durando e a pessoa estava muito mais feliz com a relação. Certo? Mas como que a gente potencializa? Como é que faz para a gente utilizar, para a gente liberar a ocitocina na gente numa relação qualquer? Né? Ainda não tem medicamento para isso. O que a gente sabe, né, com base em outras investigações, é o seguinte: uma característica que potencializa isso é olhar nos olhos da outra pessoa. Quando você estabelece contato visual com alguém, seja qualquer pessoa que seja, não precisa ser com um namorado ou namorada, né? Com qualquer pessoa que você estabelece contato visual, você cria, você potencializa no seu cérebro a ocitocina e você cria um vínculo com a pessoa. Por isso que quando você está olhando para alguém, às vezes no olho, de uma pessoa que não é muito seu amigo, não te conhece muito, aquela pessoa fica um pouco constrangida. De uma certa forma é intimidador você olhar nos olhos da pessoa. Certo? Por isso que você tem que ter um vínculo para fazer isso. E você também cria esse vínculo para poder fazer isso olhando nos olhos da pessoa. Certo? O problema é que em muitos relacionamentos as pessoas não se olham nos olhos. Elas não é nem pelo tempo, é pela própria qualidade da relação. Né? Acabam trabalham em lugares diferentes, mas quando vão se encontrar, acabam não tendo esse contato, não tendo essa intimidade, não tendo essa característica. Certo? Então você não estimula a sua ocitocina. Vai ter uma consequência isso. Né? Outra forma de fazer isso é o toque. Você tocar na outra pessoa. Então uma pesquisa que já fez isso, porque a ocitocina ela faz também que a gente fique mais generoso financeiramente. Então tinha até uma pesquisa fazendo assim, o quanto que a pessoa ia doar por uma causa qualquer. A pessoa vinha aqui, você coloca ali numa cesta ali, quanto que você vai doar para a criança, para o lar das crianças, não sei de onde. Mas antes da pessoa doar, ela recebia um abraço. E daí media a ocitocina antes e depois. Ou então ela não recebia nada, porque elas viram que as pessoas que recebiam esse abraço, esse contato, esse toque, certo? Elas doavam muito mais para aquela caixa do que as pessoas que não recebiam isso. Então o que acontece? Né? Quando você toca alguém, né, que também é uma coisa íntima, né? Às vezes você naturalmente, quando você está conversando com uma pessoa desconhecida, você estabelece uma distância para ela. Você geralmente não gosta daquela pessoa que vem conversar muito de perto com você, que não seja uma pessoa que você goste muito. Então, conforme você vai reduzindo essa distância e vai permitindo que a pessoa toque em você, abrace você e tal, você vai fortalecendo aquele vínculo, porque você está liberando o ocitocina. Então não é um toque também assim, pessoal, ei, acorda, né? É um toque carinhoso, um toque terno, né? Então isso faz com que você também se mantenha com esse nível de ocitocina elevado. Outra característica é o sorriso.
Isso acontece no trânsito. Tá? Se você está no trânsito e quer passar para o outro lado, ou quer passar pela fila e tem um engarrafamento, se você olha para a pessoa com uma cara ruim, aquela pessoa não te deixa passar. Mas se você olha para aquela pessoa e dá um sorriso, né, aí aquela pessoa tem uma maior chance de coisar. Por quê? Você não sabe nada sobre aquela pessoa, nunca viu na vida, mas aquela percepção do sorriso criou naquele segundo um vínculo entre você e a pessoa. Então ela te deixa, tem uma maior chance de te deixar passar. Certo? Isso acontece também nos relacionamentos. Né? A pessoa quando sorri para outra pessoa, facilita e faz com que esse vínculo fique... Casais muito sérios, tá? Tendem a não dar muito certo também. Certo? Principalmente quando um dos membros é sério e o outro não é. Aí volta para a manifestação, tem um sorriso e depois tem um riso. São coisas diferentes. Né? Então, contar uma piada, né, no relacionamento também é um sinal de intimidade com a pessoa. Você não conta piada à torta e à direita, a não ser que você seja um comediante que vai fazer um stand-up, né? Mas você geralmente conta piadas para as pessoas que são próximas de você. Até porque você já sabe que tipo de piada você pode contar, que tipo de, né, você já sabe que o humor meio que combina, certo? Então você acaba fazendo isso aí. Além disso, e quando você conta essas piadas, o relacionamento que é mais marcado por esse humor, não aquele humor depreciativo, mas aquele humor que a gente chama de humor de ligação entre as pessoas, que é aquele assim, que é tirar do cotidiano alguma coisa engraçada e contar para as pessoas. A ver na televisão, alguma notícia, imediatamente você faz uma piada sobre aquilo ali, certo? Então esse tipo de humor ele é muito saudável para o relacionamento. Outra coisa é que o riso ele serve como um lubrificante social. Quando você ri, você fica mais sociável, você se relaciona melhor com qualquer pessoa, principalmente com as pessoas com quem você tem uma relação. Certo? Além disso, o riso também libera endorfina, que dá aquela sensação de prazer, de alívio do estresse. Então aquele casal que é mais marcado por um humor, mais marcado pelo riso, eles tendem a ser aquele casal que tem menos conflito. Ou se quando o conflito acontece, o conflito ele é mediado, é reduzido, porque eles estão em um estado de relaxamento. Certo? O riso ele faz isso com a gente. E essa aqui é só para mostrar que depois eles mediram tanto ocitocina e vasopressina, que é um outro tipo de neurotransmissor, nas pessoas que estavam muito tempo apaixonadas, eles viram que quando esses níveis estavam altos, essas pessoas tinham uma relação muito mais satisfatória. Quando eles estavam baixos, essas pessoas não tinham uma relação satisfatória. Então é mostrar que a principal chave para o relacionamento é você buscar essa substância. E existem formas, como eu falei, do toque, do contato visual, né, que você estimula e que você consegue buscar essa substância sem precisar recorrer a nenhum tipo de medicamento, até porque não tem. Certo? Então o amor, ele não é o amor de longo prazo, ele não é tão raro como a gente pensa. Certo? Ele existe nos casais. Mas por que não tem tanta frequência? Por causa daquilo, né, que já comentei. O amor, ele é um negócio. Ele precisa ser administrado. As pessoas têm que ter consciência de que uma relação não se satisfaz por ela mesma. Ela não se cria do nada e se mantém do nada. Se você está criando do nada e se mantendo do nada, a chance é que você vai parar em lugar nenhum. Certo? Então, aqueles relacionamentos que eles continuam durante muito tempo, são aqueles em que um dos indivíduos, ou os dois, principalmente os dois, estão constantemente motivados em buscar uma forma de se manter mais feliz junto. Certo? Então, e isso exige tempo, isso exige planejamento, isso exige uma série de coisas que acaba ficando cansativo para muitas pessoas. As pessoas que cansam são aquelas pessoas que duram um relacionamento 3, 4 anos, que é a margem de relacionamento que existe no Brasil, né, inclusive. O divórcio geralmente acontece com 3, 4 anos de relacionamento. Certo? Que não é bom nem ruim, né? Tem gente que gosta de ter vários relacionamentos. Mas para as pessoas que não gostam, se sentem desconfortáveis com isso, né,
uma característica muito importante é que elas não parem de se atualizar. Assim como numa empresa, se você para de adquirir treinamento das coisas, você vai ficando para trás, e chega uma hora que você é demitido. Certo? No relacionamento, chega uma hora que a outra pessoa não aguenta mais. Não. Então, essa é a característica principal disso aqui. E se você quiser, né, manter e se atualizar, então o amor nunca morre. Coloquei aqui a continuação musical que tem, contado da ópera, que te releva o título, né, de O Amor Nunca Morre. Inclusive a canção principal é sobre isso, certo? Mas para o amor nunca morrer é preciso ter aquele processo anterior. Então era isso, gente. Muito obrigado. Tá? Eu só queria concluir aqui, ó, mostrando porque desse meu canal que eu tenho. Então lá tem essa palestra que eu fiz no ano passado sobre psicologia do amor. E aqui é mais como se seleciona parceiros. Tá? Chama-se A Princesa e o Cafajeste. Tá? Tem essa outra aqui que eu fiz falando sobre as mulheres, porque as mulheres elas selecionam de uma forma um pouco diferente. Ela tem um efeito que acontece por causa do ciclo menstrual, dependendo da fase que ela está, ela quer coisas diferentes, certo? Então eu fiz também aqui essa palestra falando sobre isso. Alguns outros vídeos que eu fiz falando sobre o amor, então sobre o beijo, né? Sobre o efeito vermelho, que as pessoas que estão com roupa vermelha geralmente são percebidas como mais atraentes do que quando elas não estão com roupa vermelha, né? E aqui são dois tipos de hangout, que é um tipo de coisa que existe no YouTube, em que eu fiz sobre o amor nessas últimas 2 semanas, respondendo perguntas ao vivo das pessoas na internet, certo? Então eu gosto muito mesmo de falar sobre esse tema, e quem puder conferir, né, consegue acessar pelo blog que está embaixo do cartão. Agora sim, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Quando tem casais que a gente vê que para nós eles são um casal perfeito e de repente do nada termina, porque entre eles não tinha alguma coisa que faltava. Então, porque é aquilo que acontece, né? Entre 4 paredes a gente nunca sabe o que acontece. Então, às vezes, pode parecer mesmo que é um casal muito perfeito, mas eles, na verdade, essa perfeição, muitas vezes, isso é importante, porque muitas vezes você busca a perfeição para conseguir conviver com aquela pessoa. Então, tem que estar tudo na perfeita harmonia. Então, você faz de tudo para se manter no perfeito equilíbrio. Qualquer tipo de desequilíbrio que acontece já é motivo para separação, tá? Só que a vida não é assim, né? A vida é formada por desequilíbrios e tal. Então uma característica que eu não cheguei a comentar aqui, dá para comentar, é que uma das coisas que faz também a relacionamento ir adiante é uma coisa chamada resiliência. O que é resiliência? Só lembrar da esponja. A esponja, você aperta ela, solta, ela volta exatamente para o lugar. Resiliência é a capacidade que a gente tem que levar um baque na vida de alguma coisa, você passar por uma situação estressante, aí você fica meio assim e depois você volta ao seu lugar, você volta ao normal de novo. A pessoa que tem uma boa resiliência, ela leva a porrada e volta ao normal. Leva a porrada e volta ao normal. A pessoa que tem uma dificuldade de resiliência, ela leva e fica. Tá? Às vezes ela nunca volta ao normal, ou às vezes ela demora muito para voltar ao normal. Então nos relacionamentos acontece a mesma coisa. Aquele relacionamento que ele passou por um estresse e ele consegue resolver rápido e voltar ao normal, esse é aquele que vai durar bastante. Mas aquele que tem que evitar o tempo inteiro para nada fugir do normal, porque a partir do momento que fugir não tem volta, né? Esse é um relacionamento que talvez não dure muito tempo. Porque ele não consegue, ele não tem essa capacidade de reestruturar, de resolver problemas, né? Que é também muito importante. Eu tinha uma pergunta também, é o seguinte, eu nem sei se eu vou saber formular direito. Mas, não, pode perguntar. Por exemplo, no princípio lá você estava falando um negócio do primeiro contato, né? Ser o start. Isso tem alguma pesquisa relacionada, por exemplo, quantas vezes pode acontecer na vida da pessoa?
Isso é a alma gêmea, digamos. Então, Ela vem uma vez, ela vem várias. Então, a alma gêmea, ela pode vir uma vez só porque é difícil a gente percorrer o mundo inteiro, né? Mas é sério. Então, aquelas pessoas que elas viajam muito, elas geralmente têm várias almas gêmeas, tá? Porque ela entra em contato com mais pessoas. Aquelas pessoas que são mais como é que é? A pessoa que mais ela fica Sedentária. Não, a pessoa que fica mais mais isolada, ela não se relaciona com outras pessoas, ela tende a pegar a primeira pessoa da frente e casar. Tá? Aquela pessoa que viaja muito, que entra em contato com várias pessoas de cultura diferente e tal, ou mesmo dentro da própria cidade, mas ela busca conhecer tem um leque de relacionamento muito grande, essa pessoa geralmente acha mais de uma alma gêmea. Tá? Então tem isso também. Por quê? Porque é difícil você achar uma pessoa que combine com você. Tá, e isso tem relação com etnia, Então, não se sabe direito se tem uma relação com etnia. O que a gente sabe é que provavelmente não. Tá? Provavelmente não. É uma característica mesmo, enquanto ser humano a gente tem isso. Mas é claro que tem alguns padrões, tem pessoas que de repente preferem algum grupo étnico, vai acontecer isso, né? Mas geralmente não tem tanta característica assim, importante assim. Daí então, professor, por exemplo, essa questão de alma gêmea, quanto mais pessoas a gente conhecer, incluindo nas redes sociais, se corre o risco de ter mais, de achar mais almas gêmeas. Tem que se comunicar bastante. Porque a gente vê essa primeira parte aí na aula, na parte da luxúria, né? É o que a gente vê hoje em dia, o amor de luxúria, ele dura pouco. Então, acabou aquela... É descartável, É verdade. Mas isso acontece muito, né? O que mais acontece hoje, eu acho, né? Mas é que tem duas coisas, né? Que tem dois tipos de interesse das pessoas. Tem aquele tipo, aí já vai entrar naquela outra que eu fiz, que é o seguinte, tem a pessoa que que ela usa uma estratégia irrestrita de relacionamento. Que é aquela pessoa que ela não quer compromisso com ninguém. Ela quer sair com várias pessoas. E tá certo, não tem... se ela tá feliz com aquilo ali, tá? Não tem o que dizer. E tem as pessoas que têm a estratégia restrita, que é aquela pessoa que ela quer achar alguém para casar. Essa pessoa que quer achar alguém para casar seria a mesma há 30 anos atrás e hoje em dia. Né? Isso é difícil. Então o que acontece? Então isso vai variar de pessoa. Tem pessoas com traços de personalidade que faz com que você tenha uma maior tendência a ser restrito ou a ser restrito. Né? E daí vai fazer com que ou você consiga um relacionamento e leve aquilo para diante, ou não, ou você vai passando de um relacionamento a outro. Às vezes nem dura 7 meses, às vezes não dura mais de um dia, né? Às vezes dura poucos minutos, certo? Então acaba acontecendo. Então é basicamente isso que vai acontecer, essa diferença. Mas tem alguma pesquisa, por exemplo, falar da sociedade moderna, dos mais antigos, de frustração, de satisfação? Porque na realidade as pessoas antigamente, elas acabavam casando com 16 anos, 15. Então, hoje tem que fazer um curso superior, tem que fazer... Então, o que acontece? Essa frustração hoje em dia, inclusive essa é uma das bases da depressão. Por que a depressão aparentemente está aumentando na população? Por causa disso, a depressão, uma das causas é a frustração constante. E frustração com relacionamento. Então o que eles verificaram? Eles verificaram que hoje em dia, né, há muito tempo atrás, né, você não tinha uma comparação muito grande com as pessoas. Então você achava alguém que era bonito, simpático, levemente inteligente, e dava certo porque aquela pessoa era a melhor pessoa que você conhecia e que as outras pessoas também conheciam. Potencial. Agora você conhece uma pessoa que é bonita, você já vê no mundo inteiro que tem pessoas muito mais bonitas que aquela pessoa. Você conhece alguém que é inteligente, você vê pelo mundo inteiro, na internet, televisão, que tem muita gente muito mais inteligente que ela. Então, a pessoa rica, você conhece também, acha que é a pessoa, mas tem muita gente muito mais rica. Então, pelo fato da gente começar a ter um conhecimento sobre o mundo inteiro, que é muito bom para muita coisa, tá? Mas no caso do relacionamento fica um pouco difícil, porque a gente naturalmente se compara com as outras pessoas. A gente se compara o tempo inteiro. O que a gente tem com o que a outra pessoa tem, para saber se a gente está por cima ou por baixo.
Então, se a gente consegue entrar em contato com pessoas que são muito bonitas, têm muito dinheiro, são muito inteligentes, têm uma cultura muito maior que a nossa, né, ou que aquela pessoa que a gente escolheu, a gente acaba se sentindo um pouco frustrado com aquele relacionamento. Então isso acaba desgastando um pouco o relacionamento, se a pessoa não sabe lidar com isso. Se a pessoa consegue entender que, pode até ser que tenha, mas essa foi a pessoa que eu encontrei, essa é a pessoa que me faz feliz, né? Então se a pessoa consegue fazer esse tipo de raciocínio, ela consegue se manter. Senão ela começa a comparar com outras e daí vai ser complicado. Mas não tem uma estatística assim, falando assim, por exemplo, uma geração viveu mais feliz do que a outra? Não. Na realidade, a gente vive na época mais feliz mesmo, né? Agora. Essa ideia de que você pode pegar aquele... Tem um filme que é o último filme do Woody Allen, que ele fez, que chama-se Meia-Noite em Paris. Vou pegar esse filme para ver. E o que acontecia? Que ele ia voltando no tempo. Ele ia para Paris, era um escritor, e ele queria ir para Paris do início do século XX, porque era Paris mais brilhante, a Paris mais bonita. Aí ele vai para o início do século XX, aí encontra uma mulher, e daí ele fala para a mulher, eu estou no melhor Paris do mundo. Aí a mulher fala, não, mas a melhor Paris do mundo era no início do século XVIII. Aí ele vai para o início do século XVIII. Aí lá ele encontra outras pessoas que dizem, não, a melhor Paris do mundo é a Paris de muitos anos atrás. Então a gente tem essa tendência de pensar que antes era melhor do que agora. Eu vi, ele batia numa porta, voltava, não era aquilo. Isso, Então a gente tem essa tendência de achar a falácia dos tempos de ouro. Assim. Mas na verdade não, o que a gente sabe hoje é que os relacionamentos eles estão com mais qualidade, tá? Até por essa diferença. Antigamente a pessoa casava e por pressão social tinha que levar aquela pessoa para ver, independente se não estava gostando, né? Hoje em dia a gente consegue, se relacionando com alguém, viu que aquela pessoa não vale muito a pena, a gente tem apesar de ainda ter um preconceito, a gente tem uma maior possibilidade de buscar uma outra pessoa, né? Então os relacionamentos, apesar de eles estarem ficando um pouco mais fragmentados para alguns, mas eles também estão conseguindo uma melhor qualidade, de uma certa forma. Tem uma maior liberdade de escolher. Só aproveitando o gancho, por exemplo, até onde que vai esse limite aí dessa escolha perfeita, de isso aí não virar um obsoletismo, alguma coisa assim, por exemplo, procurar uma coisa que não existe. Então, Príncipe Encantado. Mas isso. Então. Está tão procurado, tem isso, tanta qualidade que aí acaba não achando ninguém. Mas isso é uma característica que está aumentando. Da sociedade moderna que vai... Mas sempre teve. Sempre teve inclusive os contos de fadas, são todos medievais, você vê nitidamente ali, né? Então o príncipe ele é perfeito, né? A princesa era perfeita, né? Então as pessoas elas sempre tomavam como ideal de relacionamento uma pessoa perfeita, que não existe, tá? Mas hoje em dia, porque a gente tem essa tendência de sempre migrar, né? Fica mais fácil você migrar de um relacionamento para outro, você acaba sim indo buscando uma pessoa que muito provavelmente não existe, certo? E daí, aí é aquela coisa, porque na verdade a gente se relaciona com pessoas que são semelhantes a gente, tá? Tem uma pesquisa que foi feita também nisso aqui, né, como que a gente se relaciona com as pessoas, que eles colocavam na testa da pessoa, para a pessoa não poder ver, por exemplo, primeiro eles tiravam foto, então, ia participar 10 pessoas naquele grupo, aí eles tiravam foto, 5 homens e 5 mulheres, aí tiravam foto de todo mundo e passavam para outras centenas de pessoas avaliar quão bonita essa pessoa é, de 0 a 10. Aí eles faziam uma média daquela ali. Então você recebeu uma média 8. Aí o que eles faziam? Eles tampavam 8 aqui na pessoa. Ela não tinha acesso àquela nota dela. Ela só via a nota das outras pessoas. No caso, o homem colocava na testa o 8 e via a nota das mulheres. E aí pedia assim, quem que você vai se aproximar? O que eles sabiam, o que eles percebiam é que intuitivamente as pessoas formavam pares muito parecidos. Então o 8, ele ia escolher a mulher que era de 7 a 9. 10 não. Tá? A pessoa que era 7 ia escolher um homem de 6 a 8. 9 e 10 não. Então a gente tem uma tendência natural a escolher pessoas que são semelhantes a gente. Em beleza,
em status financeiro, em status intelectual, em uma série de coisas. Ser voluntário, né? Isso. Aí, só que o que acontece? Tem algumas pessoas que têm um traço muito narcisista. Elas se consideram, elas não conseguem autoavaliar o seu próprio valor, vamos dizer assim. E vai casar então, né? É muito meu caminhãozinho. Muita areia pro meu caminhão, aí perde a areia toda. Então, assim, ela é um 7, mas pensa que é 10. E daí quer sempre buscar o 10. Só que o 10, seja homem, seja mulher, não vai ter tanto interesse porque ela é um 7. Certo? Então essas pessoas elas acabam tendo uma dificuldade, inclusive, para formar pares. Dificilmente elas vão conseguir alguém para se relacionar. A não ser que ela ache também um outro narcisista, né? Para daí junto, aí vai ficar feliz com a vida. Mas dificilmente, dificilmente isso acontece. Né? Mais alguma pergunta? Não? Mas quando ela é 10 e vai procurar um 7, pode ser que o 7 você mantenha se tiver um dinheiro. Essa é boa, pode encerrar. Uma coisa que vem no casal é a religião, né? Uma religião no começo, nega a outra, depois começa o problema. Então, principalmente a incompatibilidade de religião. Porque a função da religião é formar grupos. Quer dizer, a função social da religião é você se identificar com um grupo e você fazer um link com aquela pessoa, né? Por isso que grande parte das coisas boas e das coisas ruins acontecem por causa de conflito religioso. Então as religiões, para ela formar um grupo e tiver uma religião totalmente diferente da dela, ela tende a considerar aquela outra errada e até se mover para tentar destruir. Que é o que acontece em muitos lugares do mundo, né? Então o que acontece? Se você está dentro de um relacionamento com uma pessoa que tem uma religião totalmente diferente da sua, a chance daquilo virar uma guerra é muito maior. Claro que não é um fator determinante, mas de fato ele contribui para ou você levar adiante para ser uma coisa para casar e ser bom, né? Ou pode ser um conflito muito grande mesmo. A igreja prega muito essa questão, por exemplo, de edificar, né? Eles usam esse termo. E na realidade existem esses casais que um consegue edificar o outro, ou a pessoa cria expectativa que outra pessoa vai mudar? Sei lá, que vai mudar, ou então que ela espera uma coisa da pessoa, tipo, a pessoa tem expediente, vai que ela não é aquilo. Então, por isso que serve aquela primeira fase ali, aquela segunda fase, que é de avaliação. Ali você avalia se aquela pessoa realmente vai prestar ou não vai prestar. Essa ideia de mudar... Não muda nunca. A pessoa não muda. Ela é só no começo. Ela tem... Por isso que acontece. A não ser que aconteça uma coisa muito grave, né? Muito impactante, aí a pessoa pode até mudar o comportamento dela, né? Mas dificilmente ela vai mudar. Então, por isso que tem essa segunda fase, que é para você avaliar se vale a pena investir naquela pessoa ou não vale a pena. Mas, na verdade, pode existir a pessoa, por exemplo, vai edificar a outra, construir, vai fazer a outra crescer, vai... Sim, nesse sentido de fazer ela ascender socialmente, alguma coisa assim. De toda forma. Pode acontecer. Agora, mudar a personalidade dela, ela não muda. A personalidade, a forma como ela vai... Por exemplo, tem pessoas que são mais abertas à experiência. É um traço de personalidade. Então, ela vai sempre querer sair, sempre querer viajar, sempre querer... Se ela estiver do lado de uma pessoa que vai tolir ela, o relacionamento não vai dar certo, porque ela não vai ser tolhida. A personalidade da gente, ela não consegue mudar. Agora, características assim, a pessoa, às vezes, por causa da mulher que ele se tornou um presidente, ou um grande diretor de uma empresa. Isso acontece, ou às vezes o casal ele se ajuda a crescer em outras características, mas não a personalidade dele. A personalidade ela vai ser a mesma sempre. Então, por isso que é importante essa avaliação bem criteriosa para saber, e por isso que os relacionamentos acabam quando a pessoa avalia. Porque primeiro vem aquela ilusão, aquele encantamento que a pessoa faz, né? Entendi a decepção. Isso. Além do que, uma das razões para esse encantamento é que a primeira coisa que atrai a gente numa pessoa totalmente desconhecida é a beleza.
Porque você não conversou com a pessoa. A primeira coisa que você olha é se a pessoa é bonita ou não é bonita. Né? E o que acontece quando você vê alguém bonito? Quando você vê alguém bonito, acontece uma coisa chamada efeito halo, com H, não é ralo de pi. O que é o efeito halo? É quando você, às vezes, vê uma pessoa totalmente desconhecida na rua, e aquela pessoa, você acha ela bonita, e você começa a imaginar como é que é a vida dela. E você daí começa a imaginar que aquela pessoa é uma pessoa simpática também, que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa bem-sucedida em várias coisas, que é uma pessoa educada, que é uma pessoa... O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a beleza, ela provoca uma ilusão na gente, automática. A gente associa pessoas que são bonitas com coisas positivas e pessoas que são feias com coisas negativas. Só que isso não necessariamente é real. Isso a gente vê em empresa. A pessoa que é bonita, para ela conseguir uma vaga na empresa, é muito mais fácil. Por quê? Porque a pessoa vai passar pelo processo seletivo. A pessoa é muito bonita, então tudo fica mais fácil para ela. Só que quando ela vai entrar no trabalho, ela pode ser bonita, mas totalmente incompetente. Tá? Então, toda aquela expectativa que o gestor criou sobre aquela pessoa, por ela ser bonita, simplesmente por ela ser bonita, frustra aquela pessoa. Isso acontece no relacionamento também. Você se encantou por alguém, achou que aquela pessoa era a melhor pessoa do mundo, porque a beleza faz isso com a gente, mas na hora de verificar, aquela pessoa não tem nada a ver com as características positivas. Na realidade, hoje eles estão olhando até se orientando por marca de roupa, né? Também, porque é uma característica. Você tende a associar coisas bonitas com coisas positivas. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Assim, existe algum filtro, algum truque para a gente conseguir selecionar isso, escanear assim, falar assim, aquilo ali? Isso é difícil. E essa forma você fica rico. Eu vou ganhar o Nobel daí. Eu vou comprar essa fórmula aí. Não tem assim, para ter uma certeza assim, né? Tem como você saber se a pessoa está mentindo para você, se você identificar a mentira, né? Tem como saber uma série de coisas. Mas isso provavelmente, por exemplo, uma coisa que vale a pena para você investir é que tem dois tipos, tem o sorriso verdadeiro e o sorriso falso. Né? O sorriso verdadeiro é aquele que você tem a contração do músculo orbicular, que é esse músculo ao redor dos olhos. Tchau, valeu, boa noite a vocês. Como é que é? E se a pessoa tem botox? Então, pois é. Isso é verdadeiro. Eu vou chegar nessa aí. Então o que acontece? As pessoas que têm botox, elas inclusive têm prejuízo no comportamento, na comunicação delas. Porque elas vão ficar com uma cara mais esticada, mas tem prejuízo em outros lugares. Né? Nada é 100% positivo. Então o que acontece? As pessoas que elas têm quando você está num relacionamento com alguém e aquela pessoa não faz um sorriso verdadeiro para você, faz um sorriso falso, que às vezes ele fica assim, né? Esse talvez seja uma questão, te ver assim, tão feliz de te encontrar aqui. Né? Então essa é uma característica muito simples de você pegar a mentira, né? Eu já fiz, no meu canal tem palestra sobre mentira, como identificar mentira e tal, né? Então, vocês podem ver lá se vocês quiserem ver isso. Mas essa é uma característica fácil e simples de você identificar. Inclusive eles têm outra investigação que viu o seguinte: nas fotos do casal, aqueles casais que apresentam muito frequentemente esse sorriso falso são aqueles casais que vão divorciar em menos de 2 meses, menos de 2 anos, quer dizer. Entendi. Então chega em casa e pega, né, a foto para saber se a pessoa, né? Mas essa é uma característica que acaba acontecendo. Professor, então aquela teoria que diz atrás de um grande homem tem uma grande mulher, existe também? Isso existe. Claro que Isso sim. existe. Sempre. O problema é achar cadeia. Existe. Onde Um grande homem, uma grande mulher tem atrás de um grande homem. Às vezes ela é bem sucedida e ele não, mas ele fez a função do ele alavancou. Isso acontece. Mais alguma pergunta? É raro isso hoje. Não, conversa um pouco. Mas então é isso, gente. Muito obrigado novamente. E até o próximo. próxima palestra. Valeu.